Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, Visão Geral dos Conceitos de Nuvem. Você já parou para pensar que quando você tem computadores, até mesmo na sua casa local, você tem um custo alto para manter esses computadores atualizados? Por exemplo, você tem que ter um sistema operacional original, você precisa ter ali um HD atualizado, então sempre com bastante espaço. Ou se você contrata algum espaço, um drive na nuvem para guardar aqueles arquivos, você também tem que ali manter aquele drive sempre com o tamanho e a capacidade correta. Então, pensando sobre data centers, os data centers eles são locais onde tem centenas e milhares de computadores. Ou, se você tem uma empresa pequena, tem ali 5, 10 servidores, você pode ter um data center pequeno também, mas com uma boa capacidade de armazenamento. Mas você precisa, muitas vezes, trocar essa despesa ali, que é a despesa que é destinada, né, ao manter aquela infraestrutura para despesas de investimento, por exemplo, né, despesas fixas para uma despesa variável, que a gente pode chamar. Então, quando você tem esses computadores, você precisa primeiro comprar aquela máquina com uma capacidade grande, que você não vai utilizar durante um bom tempo, e depois você vai ficar pagando por aquela máquina durante alguns meses sem utilizar, até alcançar aquela capacidade. Após isso, você precisa aumentar a capacidade, comprar mais armazenamento, mais máquinas, mais servidores, mais HDs, mais discos e plugar no seu data center. Então, esse processo que foi levado para a nuvem, ele na nuvem você tem tudo isso, mas você paga somente pelo que você utilizar agora. Então, supondo, eu quero ter um banco de dados que utilize 10 gigas por mês, mas eu posso chegar em um ano a 20 gigas, ou 30 gigas, 40 gigas. Durante esse ano eu quero pagar somente por aqueles 10 gigas de armazenamento. Então você percebe que a diferença de um data center para um serviço em nuvem, eu pago somente pelo que eu uso. Então eu troquei o tipo de uma despesa fixa, eu ia pagar por aquele data center, por exemplo, eu investi 100 mil reais ali em uma máquina, em um servidor, durante um ano, dividido por 12, né? Ali eu tenho aproximadamente 8 mil reais por mês pagando e não utilizando aquela capacidade. Com esse mesmo capital, sem comprometer, sem pagar tudo à vista ou gerar boletos de um faturamento anual, eu consigo utilizar esses 8 mil e ainda vai sobrar para utilizar e comprar outros recursos na nuvem. Quando ele aumentar, eu vou aumentar essa capacidade, mas aí eu consigo administrar o dinheiro. Então, quando a gente fala em trocar despesa de capital por despesas variáveis, a gente está falando sobre isso na nuvem. O que seria essa economia na nuvem? A nuvem é como se fosse um condomínio. Então, quanto mais pessoas utilizando, fica mais barato. Então, a gente chama isso de economia de escala. Devido ao uso agregado de todos os clientes, a AWS pode proporcionar uma grande economia de escala e repassar os descontos para os clientes. Então, vamos lá. A AWS montou um data center com 50 mil servidores. Quanto mais clientes a AWS tem utilizando aqueles servidores, ela tem um custo menor de manter de ociosidade, de manter desligado aqueles servidores, e esse custo vai ficando mais barato para todos os clientes. É óbvio que nós vamos usar uma capacidade bem pouca às vezes na nuvem, mas essa capacidade pode ali refletir em 500, 600 dólares por mês ali, mas você vai ter, com esses 600 dólares, você vai ter computação avançada de ponta e segura. O que você não teria se você tivesse um servidor simples, local na sua máquina, na sua rede local utilizando. Então, essa economia de escala é quanto mais pessoas utilizam, fica mais barato e ela consegue investir em mais recursos, em mais segurança, em mais data centers e vai crescendo o processo e ficando cada vez mais barato esse condomínio. Tá? A capacidade do servidor é superestimada, ela tem esse problema. Por exemplo, o que eu falei, eu posso contratar um servidor com 64 GB de memória, porém eu uso só 16 GB por mês. Aquilo vai gerar um custo para mim, para comprar esse hardware, e que eu não vou estar utilizando. Então foi uma despesa e aquele dinheiro foi pelo ralo. Né? Quando a gente fala de capacidade superestimada, over provisioned, a gente está falando sobre isso, tá? Quando falamos de capacidade subestimada,
É quando você está no limite. Você precisa de 20 GB de memória e a sua máquina está com 16. E aí você está desligando coisas, está fechando as coisas para ela funcionar. E você está ali operando no risco, porque você pode trazer um dano para sua empresa. Então você subestimou. Agora, a escalabilidade sob demanda, ela resolve os dois problemas, tanto o over quanto, né, o under provisioned. Então, por exemplo, se nós temos ali uma escalabilidade sob demanda, quando eu preciso de mais memória, a nuvem vai me ofertar mais memória. Quando eu preciso de menos memória, a nuvem me oferta menos, eu consigo reduzir aquilo lá, reduzir o gasto também, para não ter aquele problema de ficar pagando por uma coisa que eu não estou utilizando. Então, você vai ter esse ganho quando você vai para a nuvem, essa diferença que você pode escalar conforme a sua aplicação vai crescendo, conforme a sua empresa vai crescendo. Aumente a velocidade e agilidade. Então, quando você vai fazer uma solicitação de compra, por exemplo, você tem que estimar, você tem que prever qual que é o servidor correto para utilizar na sua empresa, qual é o melhor cenário, qual tudo aquilo, e fazer essa solicitação, mandar para uma empresa, fazer uma cotação, mandar para outro data center, e ali você tem semanas para esse processo se finalizar. Com a nuvem você tem minutos e você já tem os recursos ali desejados na mão, você vai executar, uma máquina vai subir, vai testar, não deu certo, vamos subir uma outra máquina para testar, ou já vamos direto numa máquina definitiva. Isso você consegue fazer na mesma hora, praticamente. Todo o investimento em data centers, você pode ter esse dinheiro para aplicar no seu negócio, ao invés de você ficar investindo em capacitação profissional das pessoas do seu data center, contratando novas pessoas para trabalhar no data center, contratando novas máquinas, novos discos, novas infraestrutura. Você pode pegar todo esse capital e investir ali no seu negócio, no crescimento do seu negócio, e investir na nuvem e escalando conforme o seu negócio for inovando, for crescendo também. O alcance global. Então a AWS ela é como se fosse um e-commerce de vender serviços, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Como a fundação da AWS ela vem inclusive do comércio eletrônico, antes de existir, né, esses servidores foram criados para resolver um problema de comércio eletrônico, ela veio para esse modelo de venda online. Então, quando ela tem esse modelo online global, ela instalou o centro de dados no mundo inteiro, espalhado em regiões espalhadas pelo mundo, onde você tem como contratar esse serviço de acordo com o local do mundo onde você estiver. Então, se você estiver hoje aqui na região da América Latina, você vai ter data center na América Latina. Se estiver na Europa, vai ter. Se estiver também na na América Central ou na América do Norte, você também tem ali data centers que são mais próximos e contratados ali em minutos. Então, eu não preciso ir lá numa empresa americana, conversar com eles e selecionar uma máquina se eu quero uma infraestrutura lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eu contrato isso online, muito simples, pelo próprio console da AWS, que é o site onde a gente acessa toda a central de serviços da AWS. Então, resumindo, troque as despesas de capital por despesas variáveis, beneficie de grandes economias de escala, pare de tentar adivinhar a capacidade, aumenta a velocidade e agilidade e pare de gastar dinheiro com a operação e manutenção de data centers. Tem alcance global em minutos. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.